falar. Falar adiante nada. A não ser, claro, quando falar alguma verdade que ninguém sabia, tudo bem. Estou precisando disso. Estou dizendo que tem gente que gosta daquela treta, assim, né? O que importa é isso aqui, ó, doutrina. Que eles falavam lá e que não tem base bíblica. E que a gente tem que rechaçar para que não continue essas loucuras de Zeus por aí. Muitas das vezes, doutrina da cabeça de vento deles. Porque respaldo bíblico não tinha. Às vezes dava um respaldo bíblico. Eu que participava daqueles cultos de RI, que na minha cidade era quinta-feira, era o culto onde se lia o regulamento interno e se lia o versículo bíblico, você parar para analisar, não tinha respaldo algum, não batia A com B. Ah, tá lá dizendo sobre vaidade, ah, lá tá dizendo sobre isso, ah, tá dizendo sobre aquilo, mas não tem nada a ver. Claro que algumas coisas eram bíblicas, o adultério é bíblico, eu não estou falando dessa doutrina bíblica, eu estou falando de absurdos que se falava que não era pecado. Eu me lembro aí que deve ter uns 50, pode ser que passe de 50 mandamentos. Porque eu li o regulamento interno todo, eu conheci o velho regulamento interno, o mais novo e até o atual, eu já estava fora da IPDA. O meu, na minha época, era um absurdo. Mas tinha um outro mais absurdo que já tinha sido mudado, que eu peguei esse novo, eu digo novo entre aspas, que era no início dos anos 2000, mas diz que tinha da década de 80, eu cheguei a ter esse manual, dei uma lida, era realmente mais tenebroso. Vamos lá, vamos começar com coisas que eu vivenciei. O mandamento, o homem não podia usar roupa vermelha, camiseta vermelha, estava no regulamento interno. O homem não podia, repito, usar camiseta vermelha. Certa feita, eu já obreiro, fui para a igreja com a camisa laranja, pensaram que era vermelha, já estavam meio que assim olhando com maus olhos para mim para falar. Provavelmente eles não sabiam essa diferença de vermelho para laranja. E eu peguei essa época, estava escrito no regulamento interno. 2, paletó rachado. E eu até defendia, inclusive, de não usar roupa vermelha, eu defendia, a ver o meu fanatismo. E também de usar paletó rachado. Eu não usava paletó rachado. E ficava contra. Eu me lembro que na época o Lorival usou paletó rachado no Peru, que deu um escândalo, e o pessoal ficou dizendo, tá vendo que adianta vocês refutarem, falando com o outro assim na congregação, que adianta refutar, que proibir aqui na congregação, se os Miranda lá, eles não cumprem isso. E não era só no Peru, em várias concentrações que o Lorival estava aí, estava com paletó rachado, nunca foi bonito. Que o povo do interior, como disse o Lorival certa feita para mim pessoalmente, é um povo mesquinho, no sentido de ser zeloso por aquilo tudo ali que estava ali. É mais ou menos isso que ele queria dizer, sendo que aquilo ali era só para oprimir as pessoas, uma escravidão danada. Os líderes não cumpriu. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, uma hipocrisia danada. Então, já 2 absurdos. Onde você encontra proibição na Bíblia para o homem usar vermelho? A mulher podia usar vermelho, o homem não podia. E para o homem usar paletó, sendo que na época de Jesus não existia terno, gravata, paletó, era a túnica, a indumentária. Então você já fica assim, ué, não tem respaldo bíblico. Aí deu o versículo, é vaidade, tudo é vaidade. Tudo é vão, até eu estar aqui falando, eu já disse isso várias vezes. É uma vaidade que um dia vai passar, um dia eu vou estar morto e vocês vão estar vendo esse vídeo aqui. É passageiro, vaidade é que é vão, que passa. Então, for assim, a gente não faz mais nada. E o que a Bíblia fala sobre vaidade, que é a vaidade pecaminosa, é a futilidade. É você fazer uma coisa que não edifica em nada. Como eu até digo, ficar cuidando da vida dos outros, porque eu era mais ou menos assim também. Se estava lá com roupa vermelha, não estava com roupa vermelha, estava com paletó rachado. Isso é vaidade. Isso que é vaidade. E não a pessoa usar. Porque às vezes a pessoa ia comprar um terno, e o terno, eu vinha com o paletó com aquele rachado. Às vezes ganhava, aí não podia usar porque era pecado. Porque era vaidoso. Então, 2 absurdos aí. Terceiro absurdo. Mas eu, obviamente, que era defensor, inclusive por conta disso, deu a treta, Lorival. O Lorival sempre descumpria essas coisas. Era incrível. Não só ele, a família. Questão da bateria. Em 1968, a Miranda teve uma revelação que não era para permitir mais bateria. Mas antes de 68, de 62 para 68, podia bateria. Chega na década de 80, tem bateria, porque se você analisar
os hinos da dupla da família, lá tem as baterias. Década de 90, o filho usava bateria. Chegou no final da década de 90, não usava mais bateria, porque deu escândalo. Início dos anos 2000 estava proibido, mas depois permitiram. Era um vai e vem com essa bateria, que não estava no gibi, ao ponto. E quando eu saí da IPDA, eu vi, em 2010, o senhor Davi Filho tocando bateria. E o Davi Miranda vivo. Então era outro absurdo. Onde que tem proibição na Bíblia para tocar bateria? Ah, a bateria é coisa mundana. A guitarra é mais mundana do que a bateria, se for para analisar. Porque com a guitarra você pode fazer um rock and roll daquele pesado, não é só com a bateria. Vai depender. E a Bíblia fala em Salmos que é para louvar o Senhor com todo tipo de instrumento. Não tinha um parâmetro. Onde está escrito? Não louveis com bateria na Bíblia, que é pecado. E lembrando, eu era o fanático que defendia aquele regulamento interno e eu não tinha cabeça nesse sentido para refutar. Tinha lido a Bíblia toda, mas ainda não tinha isso na minha cabeça. Eu comecei a pensar nisso aí no finalzinho do ano de 2008, que foi o ano que eu comecei a pregar. Eu estava até analisando, faz 15 anos que eu comecei a pregar em púlpito de igreja. Apesar que eu poderia ter começado em 2006, mas eu desisti. Eu não tinha vontade de pregar, nunca tive. A realidade é essa, eu fugia disso a dessa. Eu tinha vontade de cantar. Então, 3 situações aí que você fica parando para analisar. Na verdade, é ou não é absurdo? Julga entre vocês. O homem não pode roupa vermelha, a mulher pode. O homem não pode usar paletó rachado e ainda eles diziam que ir para o inferno. E também essa daí da bateria. Os outros absurdos, eu só estou falando dos mais tenebrosos, que depois eles até mudaram. Pode ver que durante o finalzinho aí da vida do Davi Miranda, estava até tirando isso. O homem começou a usar vermelho, já estava deixando os obreiros usar paletó rachado e também a bateria foi liberada. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu digo no mínimo das 10 ou até mais de 10 mudanças do regulamento de acordo com o santo Davi Miranda. A pessoa vai seguir o que ele diz, né? Uma hora Deus diz para ele que não pode, depois Deus diz para ele que pode. Aí você fica um bipolar. Você não sabe para onde ir. É uma loucura. E eu só estou falando aqui dos homens, depois eu vou falar das mulheres. Outra coisa, o homem não poderia ter um sapato, um tênis, também poderia ser tênis, mas geralmente é o sapato. Se eu não me equivoco, era 3 centímetros. Da mulher era 4 centímetros. Então, o salto da mulher poderia ser mais alto que o do homem. Se eu não me equivoco, é isso. Ou era 4 também. Não podia 4 centímetros. Aonde que tem embasamento bíblico para refutar isso aí, que mais alto é vaidoso? A única, vamos dizer assim, base que a gente pode falar contra o salto alto é científica, segundo os especialistas, tanto homens e mulheres que usam um calçado ou um sapato de salto, pode dar problemas na sua coluna, no seu corpo físico. Tem pesquisa nesse sentido. Mulheres que usam salto e já vai para o exagero 7, 10, 15, isso pode dar um problema danado. Agora, você não tem base bíblica para isso. Ah, mas está escrito lá que as filhas de Sião cascavelavam, rebolavam. Era o vazamento deles para o salto alto. O rebolar, a mulher pode rebolar. Tanto com salto como não salto. O homem também. Sem salto se rebola. Ah, mas empina. Nesse sentido até concordo que chega, no caso da mulher, empinar as nádegas dela, fazer com que um homem se desperte ali, vocês entendem, desperta a lascívia, a cobiça do homem, quando o salto é muito alto. E com base também na ciência, que muito alto pode dar problema. Agora, dizer que é pecado, não é. E você falar que todos descumpriram isso aí. O que tinha de gente na sede mundial, nem vou falar aqui da congregação, do lugar aqui perto de casa, vou lá de São Paulo. O que tinha de gente de salto alto não estava no gibi. Os próprios líderes, assim, reunião de obreiro, era até salto 7. A gente via alto. É disciplinado, coisa isso nenhuma. Hipocrisia danada. Eu estou ainda só no homem. Então, nós vamos para a mulher. Muito mais regras, creio eu, para as mulheres do que para os homens. O homem não podia usar, mas isso também era para a mulher, se não me equivoco, uma roupa com dizeres. Que dizeres? Tipo,
uma marca famosa, uns letreiros famosos. Não podia, era mundanismo. Também não podia usar camisa de time de futebol, porque era mundanismo. Claro que a família usava. Mas eu fico pensando, não pode usar roupa com dizeres, mas podia usar roupa com dizeres de Jesus. Ah, não, mas às vezes o dizer está lá em inglês dizendo que Jesus é bom, ou a marca não tem nada de satanismo, nada de coisa terrível ali, a estampa. Às vezes a pessoa ganhou e ela só está usando aquela roupa em casa. Só está usando aquela roupa em casa. Ah, não, mas não pode. Camisa de time de futebol, a grande hipocrisia neles. Não podia, mas toda a família usava, não era disciplinada, e pior ainda, eles iam até para o estado de futebol. Eles torciam mesmo. Agora, usar a camisa da IPDA com arco-íris com o logo da IPDA pode. Não é estampa também colorida? Se fosse aplicar o carro. Pra você ver, as loucuras, eu tenho que aqui estar anotando, porque senão eu vou anotar aqui numa caneta, em nome que eu esteja, senão é capaz de eu passar ou até não chegar aos 50. Eu já falei do paletó rachado, falei da camisa, da bateria, do salto, e agora estou falando da roupa com estampa, é isso. Já estou no 5, né? Roupa com estampa. E entra aí também a camisa de time, essa coisa toda. Mas eu não vou entrar na camisa de time, sim na roupa de estampa. É um exagero também. Ah, não pode.